capítulo 2, nós vamos ler o versículo 19 e 20, por enquanto, apenas esses. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, atenção aqui: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Somente isso. Por favor, abaixe sua cabeça e vamos orar. Querido Pai, essa é a tua palavra. Senhor, que ela seja honrada aqui hoje a partir dessa ministração, que os nossos corações sejam acalentados, sejam motivados, transformados pelo Teu Espírito Santo que habita nesta igreja em nós. Nós pedimos, Pai, que a Tua palavra seja a nossa direção essa noite, que o Senhor nos conduza a vivermos completamente diferentes de antes, e firmes e convictos, e mais parecidos com Cristo Jesus. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa é uma história que a maior parte de nós já conhecemos. Eu sei que não é um livro que normalmente a gente acorda para ler. A gente não fala, vou ler Ruth hoje. A gente simplesmente está lendo ali e de repente a gente se encontra. Vem em Gênesis e aí de repente a gente chega em Ruth e fala, nossa, que livro pequenininho, por que ele está aqui? Ruth conta uma história, engraçado, né? Fala bastante de Noemi, mas o ápice aqui é Ruth. E nós vamos ler e ver que no fim não é nem Ruth o principal protagonista dessa história. Quando a gente olha uma história como essa, a gente precisa se lembrar de um homem chamado Elimeleque, que era o esposo de Noemi. E quando a gente está falando de Elimeleque e a sua esposa, Noemi, eles foram viver em Moabe, fora de Belém, em um tempo que Belém estava passando por algumas necessidades. Eles vão para Moabe. Antes que eu siga com você nessa história, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, quando você está vivendo a sua vida comum, todos os dias, quando você acorda, vai para o trabalho, vive com seus filhos, vai para a escola, para a faculdade, a gente olha constantemente nesse mundo e não enxerga tanto amor. Parece que está faltando amor, ou é só impressão minha? Tem uma frase que se coloca lá em São Paulo, em vários muros a gente enxerga: mais amor, por favor. E parece que a maldade, a corrupção, o egoísmo, tudo aquilo que é contra o amor é o que mais se manifesta. A gente olha os nossos vizinhos, liga a TV, vê a maldade, ouve histórias e parece que o amor é a última coisa da cabeça e do coração da maior parte das pessoas. Por quê? E nós, como cristãos, pessoas que foram encontradas por Jesus, pessoas que foram encontradas durante a sua vida, onde é que nós procuramos o amor? Quem é o modelo de amor para nós? Será que nós não precisamos também reviver, aprender de fato ou renovar a nossa visão de viver o amor cristão? Eu acredito que histórias como essa história demonstra exatamente isso, onde nós, cristãos que fomos encontrados por Jesus, podemos encontrar o amor. Tony, que papo de estranho. Vamos entender isso nesse trecho. Elimeleque, Noemi saem de Belém e vão para Moabe. A vida segue bem, eles se estabelecem lá. Noemi tem 2 filhos, portanto, 2 filhos, eles crescem, assim como acontece na história dessa igreja, em 58 anos, os filhos crescem e arrumam aquelas namoradas que as sogras não gostam tanto, e aí, depois de um tempo, se casam. E aí a gente gosta e não gosta muito da nora, do genro, e fica aquela história. No fim, Noemi está com seus 2 filhos e 2 noras. A questão é que seu marido, Elimeleque, morre. Com o tempo passa e
E passando esse tempo, ela sente falta de um filho, porque ele também morre. E o segundo filho também morre. Noemi agora deseja ser chamada de Mara. A vida dela se amargou. A dor afeta o seu coração a ponto dela querer também parar de viver. Eu vou fazer o que aqui em Moabe? A minha vida estava bem, eu tinha um marido, eu tinha família, eu tinha os meus filhos. Quem é pai e mãe sabe que filhos são muito preciosos para nós. Eu tenho 3 pequenos. E a gente ama mais do que a gente acha que tem coragem ou que tem amor. E nesse caso, amando muito, ela perde todos aqueles que ela ama demais. O marido e seus 2 filhos. Quem resta? Suas noras. Uma delas, Ruth. Vamos embora. Não vamos ficar mais em Moabe. Deus está fazendo algo lá na nossa cidade e a gente precisa ir embora. Vamos voltar para Judá. E retornando para Judá, Noemi vai com os seus pensamentos e fala: vocês são jovens. Deus já fez o que tinha que fazer comigo. Mesmo que eu tivesse novos filhos, não faz sentido vocês ficarem esperando por eles. Noemi então despede as suas 2 noras e digam: vai viver, se casem de novo, queira Deus que isso aconteça. Ela está sentindo a dor do luto e agora precisa separar para que as suas noras vivam uma vida. Só contexto de separação. Uma vai embora. A Ruth diz: onde você for, eu irei. Onde você morrer, eu morrerei. Onde você viver, eu viverei. O seu Deus será o meu Deus. Uma nora falando com a sua sogra. Noemi percebe que Ruth não vai embora, que não vai deixá-la só, e permanece. Não só permanece, Ruth não só permanece com Noemi, mas ao estar com Noemi, vai trabalhar para trazer sustento para casa. As 2 agora decidem viver juntas, como se fosse mãe e filha. Ruth se dedica e vai então pegar aquilo que era necessário para se alimentar. Deixa eu pegar algumas espigas de milho, deixa eu pegar o que tem aqui de alimento. Até que fuçando em determinado momento, em determinado lugar, ela começa a pegar e alguém a observa. E quando esse alguém a observa, é um homem chamado Boaz. Capítulo 3 de Ruth diz assim: quem é você? Perguntou ele. Versículo 9. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. Um pouquinho antes, a gente observa uma conversa de Noemi com Ruth, dizendo o seguinte: Ruth conta à sua sogra quem era aquele homem, e a afirmação que Noemi faz a Ruth é: este homem é quem pode te resgatar. Era comum na cultura de Israel o seguinte: se eu era casado com alguém e eu viesse a falecer, era responsabilidade da minha família cuidar da minha esposa. Hoje não é bem mais assim. Me parece que as coisas caminharam de outra forma na história. Não sei se lá ainda é assim, Israel, mas para nós não é mais assim. Me parece que quando acaba um vínculo, o vínculo basicamente não existe. Mas naquela ocasião existia um resgatador, alguém que viria na história e diria: eu não vou te deixar só, porque você se casou um dia com alguém que era da minha família, eu não vou deixar a sua história acabar. Foi isso que Boaz diz a Ruth. É impressionante que o cuidado de Boaz a Ruth se estende desde o começo. Só que se você conhece um pouco da história de Israel, você já sabe que o povo de Israel é fechado em si mesmo, não aberto a outros povos, a ponto de afastar esses povos e não deixar outros entrar, porque eles definitivamente se conhecem como o povo escolhido de Deus. Então outros povos não podem se aproximar. Nesse caso, Boaz age com misericórdia e graça com Ruth, desde o momento que a viu.
dizendo: quem é essa mulher que está acolhendo? Deixe-a assim, até que dá alimento, até que, não pelo interesse de Boaz, mas Ruth até indo até ele, chega diante dele, por orientação de Noemi, e aí há um interesse diferente daquele anterior. Boaz permite que Ruth, de outro povo, faça parte das suas servas. Essa história, para a maior parte das pessoas do Brasil, parece um romance. Parece um romance em que há uma mulher que é viúva, que vive com a sua sogra, que está pegando alimento que sobra, de repente vem o dono de uma fazenda rico, e aí se apaixona por uma garota. Não parece isso? Boa parte dos brasileiros olham esse texto exatamente assim. É uma história de romance, mas tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. Uma estrangeira, viúva, perdida, com uma sogra. Volta sem nada. E há um resgatador. Meus irmãos, eu não sei se vocês pararam para pensar sobre isso, mas essa história está contando algo para nós que é muito além de Ruth, Noemi e Boaz. Todos nós também, um dia, estávamos perdidos, sem direção, pegando aquilo que tinha sobrado no mundo, sem saber o que fazer. E um resgatador vem ao nosso encontro. Essa história, por mais que esteja no Antigo Testamento, fala de alguém que viria na história. Vai até o capítulo 4. E aí o finalzinho, que parece a coisa mais estranha que aparece nessa história toda, conta uma genealogia. E na genealogia diz assim, versículo 18 do capítulo 4, essa é a história dos antepassados de Davi. Desde Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Ruão, Rão gerou Aminadab, nome bonito, né? Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Pega Mateus capítulo 1 e você consegue ver que de Davi vai até Jesus. Esse é o verdadeiro e maior resgatador. Assim como Ruth, nós também estávamos andando por aí, sem saber o que fazer, perdidos em nós mesmos, longe de Deus. Voltados a nós mesmos, perdidos e sem direção, pegando as migalhas que o mundo dava e perdido, desconexo de Deus. O pecado destrói quem nós somos, destrói a nossa conexão com Deus, acaba com o nosso relacionamento conosco mesmo, destrói o nosso relacionamento com a natureza e destrói a nossa relação com a outra pessoa. Tudo, os 4 relacionamentos do ser humano é quebrado por conta do pecado. O pecado é uma afronta contra Deus que nos coloca em uma posição completamente contrária àquilo que é Deus e àquilo onde Deus está, o ambiente onde Deus está. Deus é completamente santo. E a sua santidade expele da sua presença o pecado. E nós nascemos em pecado. Longes e perdidos de Deus. A questão é que esse Deus cheio de graça olha para a nossa realidade, para a nossa perdição, assim como Boaz olha para Ruth e vê alguém perdido, caído, perdido em si mesmo e longe de um resgatador. Boaz olha com graça para Ruth da mesma forma que Deus olha com graça para nós. E na nossa perdição, ele diz, ei, deixe que ele fique aqui. Só que muito mais do que Boaz tirar um pouco do seu dinheiro, daquilo que ele tinha, o que ele faz? Ele dá o seu próprio filho. Deus se coloca no nosso lugar para pagar um preço que era nosso. Jesus é o nosso resgatador.
Eu não sei você, mas quando eu ouço uma história como essa, eu poderia ficar preso em um romance, em uma demonstração de amor entre um homem e uma mulher. Alguém que é salva no meio de uma história perdida. Mas essa história conta a nossa história. A história de homens e mulheres que estavam perdidos e foram encontrados por Jesus. O pecado que nos separava de Deus era incorrigível. Nós nunca conseguiríamos dar conta daquilo que nós fizemos contra Deus. A palavra diz que o nosso pecado é tão absolutamente contrário a Deus que a própria presença de Deus não consegue lidar com a presença do ser humano em pecado. Se você se lembrar, o povo saindo do Egito, Deus até fala: eu vou me apresentar aqui nesse monte, Moisés. Não deixe que eles toquem nesse monte, porque a minha presença é tão santa que espelha o pecado daqui, e se alguém em pecado encostar em mim, morrerá. E a gente se lembra dos templos ou da tenda do Santo dos Santos, onde um sumo sacerdote separado por Deus, se entrasse em pecado, era consumido por conta do pecado. O pecado é completamente uma afronta contra Deus. Cristo Jesus vai à cruz. E na cruz, o próprio Pai tira o pecado de cada um de nós e coloca sobre as costas do próprio Filho. E colocando sobre as costas do próprio Filho, Jesus, o Filho, um pouco antes de ir à cruz, após o momento com os seus discípulos: Pai, afaste de mim este cálice. Jesus sabia muito bem o que era o cálice de Deus. O cálice de Deus no Antigo Testamento é quando a ira de Deus vai se enchendo contra o pecado humano. Jesus grita no Getsemane, chorando e suando sangue. Diz, alto nível de estresse, diz: Pai, afasta de mim este cálice. O que ele ouve? Um silêncio do Pai, como se o Pai dissesse: não tem outro jeito. Não existe outra forma. O Filho, obedientemente: Pai, então eu vou beber até a última gota do teu cálice. Na cruz, os nossos pecados sobre o Filho sentindo a angústia da dor do Pai. Gente, caminhe comigo em uma reflexão. Na história da igreja, há pessoas que morreram por conta da fé em Jesus, como nós já temos. Mas essas pessoas foram colocadas de cabeça para baixo, queimadas, e ainda assim elas estavam cantando que iriam se encontrar com Jesus na glória. Você acha mesmo que o que estava mais difícil ali para Jesus era a dor física? Era ser furado? Era o seu pulmão parar de respirar? Claro que não! O que doía nas costas de Jesus era o meu e o seu pecado que estava sobre ele. O pecado da humanidade, daqueles a quem Deus escolheu, posto sobre Cristo Jesus. E ele grita: Pai, por que me deixas só? Por que me desamparas? Citando o Salmo 22. E mais uma vez, o silêncio. Então em tuas mãos eu entrego a minha vida. Esse é o nosso resgatador, que tira de nós aquilo que a gente nunca conseguiria tirar, que paga um preço que nós nunca conseguiríamos pagar, que faz algo com Deus que nós nunca conseguiríamos fazer. Então os nossos pecados é posto sobre Jesus, e a graça e glória de Jesus, a herança de Jesus é posta sobre nós. E nós então somos adotados na família de Deus, assim como Boaz faz com Ruth, Deus faz conosco, nos trazendo da perdição para uma família, e dando tudo o que Jesus tinha como herança para nós. Ruth não é um romance entre homem e mulher. É uma história que conta a nossa história de um Deus que nos ama a ponto de dar aquilo que é mais importante para si mesmo, o próprio Filho, para ser o nosso resgatador. Tony, essa história é absolutamente cheia de amor. Mas quando Deus nos transforma, quando Deus nos resgata, Ele exige de nós que aquele coração antigo, quebrado, pecaminoso, egoísta, egocêntrico, seja transformado.
O Espírito agora habita em nós. E nós vivemos como quem foi transformado e renovados pelo Senhor. O Espírito habitando em nós, agora nós somos pessoas que agem como Boaz. E pessoas que agem como Jesus. Você quer renovar a sua visão do amor? Olhe para Jesus. Você quer viver uma realidade nova na sua casa? Olhe para Jesus. Você quer viver uma nova realidade com os seus vizinhos? Olhe para Jesus. Você quer viver uma visão de amor que é completamente diferente do que o mundo vive? Tenha Jesus como referência, o nosso resgatador. Você quer viver de uma maneira completamente diferente a partir de hoje? Tenha Jesus, o amor manifesto como referência para a sua vida. A narrativa de olhar agora é diferente. Eu não olho mais com um coração caído, com um coração egoísta, com um coração egocêntrico. O mundo não gira a favor de mim, eu não penso só em mim agora, eu fui transformado por Jesus. Jesus é o meu resgatador. Em 58 anos de história, vocês demonstraram amor. E o que Deus tem chamado a cada um de nós, para mais anos a viver demonstrando esse amor para mais pessoas. Que sejam mais 58 anos. Até que Jesus volte e a gente passe a eternidade com Ele. Que essa igreja se manifeste aqui nessa cidade como a manifestação do amor de Deus. Que mais pessoas conheçam a esperança que Ruth sentiu. No meio da perdição, da angústia, da dor, nós sejamos a demonstração do amor de Deus a essas pessoas. Será que o seu vizinho não precisa de demonstração de amor? Será que o seu colega de trabalho não precisa da demonstração desse amor? Será que essa cidade não precisa da demonstração missional de Deus? Será que Deus não está nos chamando para isso? Para ser Boaz na vida de Rutes? Será que o desafio para os próximos 58 anos não é exatamente esse? O que será do domingo que vem? O que será de segunda-feira? O que será da próxima semana, do próximo ano? O que será que Deus deseja fazer nessa cidade e que nós podemos nos juntar a Ele, demonstrando o amor dEle nesse mundo? Que o Senhor nos encha de coragem, que o Senhor nos encha de amor, para que nós que fomos encontrados por Deus, resgatados por Cristo Jesus, sejamos a manifestação de Deus no meio das trevas que necessita de luz. Tem um monte de gente que precisa de luz do amor de Deus, e Deus está nos chamando para isso. Eu não sei o que você pensa sobre a sua vida. Eu não sei o que você pensa sobre o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não sei o que você tem refletido sobre a sua jornada nessa igreja. Mas eu tenho uma clareza muito forte a partir de textos como esse, que o Senhor está nos chamando para sermos agentes do amor dEle para as pessoas desse mundo que estão perdidas assim como nós estávamos e fomos encontrados e resgatados. Nós nunca seremos os resgatadores, mas nós apontaremos o caminho. Jesus é o resgatador maior e melhor que Boaz. Tem pessoas que confiam em políticos. Tem pessoas que estão brigando por políticos. Mas nós só temos um rei. E o dia que ele morreu como um cordeiro mudo, ele volta à vida e reina como um leão. E não tem homem, mulher, autoridade, Hitler, Lula, Bolsonaro, seja lá quem for, que vai assumir o controle da história que é do nosso rei, o nosso resgatador. Esse é o nosso rei. Eles podem se levantar, podem sair da história, mas chegará um momento da história que todos eles se dobrarão e reconhecerão o único rei autêntico da história, o nosso rei Jesus. Ele nos deu a vida e nos dá a vida constante e nos chama para participar daquilo que Ele está fazendo. Ele poderia estalar os dedos e tudo acontecer.
Ele poderia fazer sozinho, mas Ele nos dá a honra de participar com Ele daquilo que Ele está fazendo no mundo, resgatando pessoas que estão clamando por socorro. Ele nos chama para fazer junto com Ele. Que honra! Sermos encontrados, resgatados e comissionados a viver a missão que Ele está fazendo no mundo. O Senhor nos chama para termos uma nova visão de amor, seja agora, nesse aniversário e para daqui adiante. Que o Senhor nos ajude a viver para a glória dEle em tudo que fizermos. Fiquem de pé comigo. Deus, essa é a Tua palavra. Senhor, nós somos pó. E a Tua palavra que diz que ao pó voltaremos. Mas nós sabemos, Pai, que mesmo que sejamos pó e que ao pó também podemos voltar. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos transportou do reino das trevas para a Tua maravilhosa luz. O Senhor nos resgatou quando nós estávamos perdidos em nós mesmos, no lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o Teu reino. Pai, como somos gratos ao Senhor. Como somos gratos a tudo que o Senhor nos fez, nos dando o Seu Filho a favor de nós. Senhor, faça-nos agora pessoas que vivem segundo a Tua vontade, para a Tua glória, para glorificar o Teu nome, para ser a demonstração do Teu amor nesse mundo. Senhor, que assim como Boaz foi a demonstração de amor do Senhor na vida de Ruth, que nós também sejamos a demonstração de amor do Senhor para esse mundo. Ajude-nos, trabalhe em nós, Pai. Transforma a nossa mente. Não nos deixe nos amoldar a este mundo, mas transforme-nos à imagem de Cristo Jesus. Senhor, trabalhe em nosso coração para que rendamos as nossas vidas ao Senhor e que o Senhor seja o nosso centro. Trabalhe, Pai, tudo em nós, para que nos coloquemos diante do Senhor como instrumentos em Suas mãos. O Senhor poderia fazer sozinho, nós sabemos, mas trabalhe em nós. Nós queremos servi-lo. Nós somos Teus servos, ó Pai, em Tuas mãos, para a Tua glória. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.